todas essas coisas que você vê acontecendo, gente, aqui, de repente você está visitando a igreja, né? E você vê essas coisas acontecendo, aí você fica assim falando, poxa, tal. Isso é uma linguagem para tornar o que a gente vive um pouco mais inteligível para todos, independente do nível de relação que você tem com isso aqui. Mas se você parar para conhecer um pouquinho mais fundo, você vai ver do que se trata e tudo isso aqui. E como tudo está interligado. E como, na verdade, isso aqui na verdade é uma família, no qual a gente está junto, caminhando com Jesus, e temos as nossas responsabilidades e as coisas a realizar para o reino de Deus. E isso é partilhado por todos aqui na nossa vida. Então, por isso que Deus nos convida a gente estar aqui. E às vezes você vê a oferta, por exemplo, ela é adoração a Deus, ela faz parte do contexto de culto. Só que a gente usa essa linguagem, como Rose explicou aqui, tudo tal, para que isso se torne entendido para todos. Desde você que, sei lá, entrou numa igreja na primeira vez hoje, não sabe direito como é que a coisa é, até alguém que de repente já tem muito tempo de experiência e tal. Mas saiba que isso aqui não é um comércio ou qualquer coisa desse tipo. A gente somos irmãos, uma família que está vivendo, a gente já está... Essa igreja já tem 18 anos que a gente anda, né? Então, assim, pessoas aqui de diversos tempos diferentes nessa trajetória e caminhando com Jesus. E querendo o quê? Querendo que mais pessoas se rendam aos pés de Cristo e cada dia a gente também se preparando, porque Cristo em breve o quê? Vai voltar. E a gente quer estar preparado, quer estar alinhado, quer estar dentro do que Ele está esperando. Isso é o nosso dia a dia, isso é o que a gente pretende aqui. Amém, queridos? Bom, então vamos à mensagem dessa noite. Hoje nós vamos meditar no seguinte tema. Hoje o tema da nossa mensagem é esse aí. Vamos lá juntos? Mais fundo. Mais fundo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o processo da santificação na nossa vida. Quando você fala de mais fundo, e isso algumas pessoas já vão falar assim, já sei qual é o texto que ele vai falar. Alguém já sabe? Alguém sabe? Eu vi alguém falando. Bretes, menina Bíblia. Exatamente. Exatamente. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Eu vou ler daqui a pouquinho. Ezequiel, capítulo 47. Se você quiser já ir abrindo aí. E a gente vai ter aqui no projetor também, caso você precise acompanhar. Quantos estão procurando ler sua Bíblia durante a semana? Dá um glória aí. Quem só está lendo no domingo na igreja quando o pastor manda, diz aí misericórdia. Pois não pode. Tem que ser. A Bíblia a gente tem que ler quantos dias? Todos os dias. Se possível, de manhã e à noite. Já tem uns 5 anos já que a gente, ao tirar férias em janeiro, nossa família, a gente consegue ir numa praia aqui perto, né? Aqui perto. Fica ali mais ou menos na Praia do Flamengo, ali em Salvador. E é muito legal. O lance da praia, o rio, é muito bom, porque ele tem... A gente vai ver isso hoje no texto. Mas quando você vai na praia... por exemplo, teve dias que a gente foi na praia e nosso objetivo não era ir tomar banho. Você pode chegar lá e... Chega na beiradinha, ou fica ali só na areia, ou... Só na beiradinha. Tem hora que você quer tomar um banho mesmo, mergulhar e tal. Tudo isso é possível, né? Desde molhar os pés, ficar na areia e mergulhar completamente. Cada um faz a sua escolha de como é que quer experimentar aquele momento. Isso é realmente normal. Mas hoje eu vou trazer para nós uma palavra refletindo sobre isso, mas a respeito da nossa vida espiritual. O quanto a gente está disposto a ir mais fundo na nossa relação com Deus. Se a gente quer ter uma relação com Deus somente rasa, ou se a gente quer realmente ir mais fundo e mergulhar
a ponto de realmente estarmos completamente envolvidos na presença de Deus. A gente sabe que, óbvio que quanto mais você está mais na beirada, mais controle você exerce sobre tudo, né? E quanto mais fundo você vai, menos controle você consegue exercer. E assim também é na vida espiritual. Às vezes a gente não quer dar passos mais fundos com Deus, porque a gente também não quer perder ou entregar o controle nas mãos de Deus. Mas se a gente observar esse texto que a gente vai ler agora, há um convite de Deus para que a gente vá mais fundo. E é isso que eu quero dividir com vocês hoje. Antes da gente ler o texto ainda, quem é Ezequiel, né? Você abriu a Bíblia num livro chamado Ezequiel. O que é isso? Ezequiel é um cara, é um profeta que Deus levantou para o seu povo quando esse povo estava passando pelo exílio, pelo cativeiro babilônico. O povo de Deus ficou aproximadamente 70 anos como escravo, cativo, na mão dos babilônicos. E sempre quando a gente está passando por lutas e dificuldades, ou cativeiros, ou processos difíceis na nossa vida, uma das coisas que Deus faz é enviar a sua palavra para que a gente possa, no meio dos nossos BOs, dos nossos problemas, a gente possa ter algo que nos fortaleça, que nos direcione e a gente não fique perdido. Concordam? Ok? Até aí? Então, na hora que você está passando por suas dificuldades e problemas, se torna ainda mais relevante que você busque o auxílio de quê? Da palavra. Porque é ela quem vai te fortalecer. É ela que vai fortalecer a tua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra, medita na palavra, você vai sendo acrescido em fé para que você possa atravessar as suas lutas, a sua vida, tomando aquela direção que agrada a Deus no meio da tua história. Então ele estava ali como esse homem que Deus levantou para trazer muitas palavras. Né? Ezequiel, ele é um dos profetas maiores. A obra profética dele é enorme. Se você depois quiser ver, você vai ver. É um livro bem calibroso da Bíblia. Né? Então, ele teve uma visão. E quando a gente lê esse texto agora, é a respeito dessa visão. Quando um profeta ele está falando, ele fala primeiro, imediatamente, para as pessoas que estavam ali com ele. Então, a gente fala assim, poxa, então não é para mim, porque eu já estou aqui há não sei quantos mil anos depois. Preste atenção no que eu disse. Uma palavra profética, ela é enviada primariamente para esse povo que está ali presente. Mas por ela ser profética e de Deus, ela toca muitos momentos e vidas ao decorrer da história. Existem interpretações desse texto que a gente vai ler que fala inclusive dos novos céus e nova terra, daquilo que Deus vai fazer quando o fim dos tempos chegar. Mas hoje, a gente vai pegar esta mesma palavra e ler ela aplicando a esse entendimento do processo da santificação. E eu sei que santificação é uma palavra um pouco usada mais dentro do meio religioso, né? Santo, santificação, sagrado. Isso é mais usado dentro do meio religioso. E talvez você pense assim, pois isso aí não tem nada a ver comigo. Mas tem, e eu vou te dizer por quê. Porque Deus quer que a gente seja santo. E a única maneira da gente relacionar com Deus é se a gente for santo. Porque Deus é santo. E Ele requer que a gente seja santo. Ou seja, não tem escapatória. Não é um ato... Não é um ato discricional. Deus é santo, por isso, então, a gente obrigatoriamente precisa também o quê? Ser santo. Isso é um ato o quê? Vinculado. Então a gente precisa viver isso.
Então não leve a questão da santidade como um assunto sem necessidade. Não, é muito central na Bíblia. Por exemplo, você sabia que para a gente ter sido feitos santos... Alex, tu quer me dizer o quê? Que tu é santo? Não dê risada, não. Eu sei que eu não sou assim, santo. Eu sei que eu não sou santo. Eu sei que eu sou pecador. Mas a gente que é pecador e já entregou a vida para Cristo, a gente é ao mesmo tempo pecador, mas também a gente é santo. Amém? Ao mesmo tempo. A gente é santo porque a santidade de Cristo nos cobre. E aqui, enquanto a gente está vivendo aqui, eu sei que a gente tem ainda nossos pecados, a gente vai trabalhando para poder Deus ir tomando conta cada vez mais de nós. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero te dizer que, além disso, da questão da relação com Deus, até para que você seja pleno, feliz, uma pessoa abençoada, você tem que estar inclinado ao processo da santificação. Se você está vivendo uma vida mundana, uma vida longe de Deus, ou sem dar importância para Deus, ou o que Deus quer de você, você não vai ser uma pessoa realizada nem feliz. A gente só é feliz quando a gente está inclinado a ser como Deus é e a gente está envolvido naquilo que Deus está fazendo no mundo. Santificação tem a ver com isso. Caráter interior, ou seja, ir se tornando cada vez mais parecido com Jesus, amém? Mas também estarmos envolvidos naquilo que Deus está fazendo agora. Deus está querendo inundar esse mundo do conhecimento do nome dEle, do seu amor, da sua justiça. E Ele precisa contar com as pessoas. Os seus filhos. E a pergunta é, você está envolvido nisso? É sobre tudo isso que é o chamado hoje para ir mais fundo. Nesse texto, quando ele está falando mais para o povo de Israel, Deus está dizendo, eu vou restaurar vocês, eu vou abençoar a vida de vocês, eu vou fazer vocês viverem aquilo que eu preparei para vocês, o melhor. Assim como Deus também tem o melhor preparado para a gente viver também. Amém, pessoal? Agora podemos ler? Vai ter no projetor. Acho que eu vou ler pelo projetor, não sei qual é a versão que está lá. Mas vamos ler pelo projetor. Nós vamos ler do 1 ao 12. Olha só o que aconteceu. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo da casa, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis o quê? Vamos juntos? Que o quê? Corriam as águas do lado direito. Vamos em frente. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão o quê? Um cordel de medir. E ele mediu 1000 côvados e me fez passar por onde? Pelas águas. E essas águas estavam me dando nos tornozelos. E depois ele mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas. E as águas me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que já me davam aonde? Pelos lombos. E depois mediu mais 1000 e já era um rio que eu não podia mais atravessar porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Um rio pelo qual não se podia passar. E ele me disse, você viu isso, filho do homem? E então ele me levou e me fez voltar de novo para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que na margem do rio havia o quê? Uma grande abundância de árvores de um lado e de outro lado. Então ele me disse, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram até onde? No mar. E, sendo levadas ao mar, as águas ali se tornarão o quê? Saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que seja,
que passar, por onde quer que entrarem esses rios, acontecerá o quê? Viverá. E haverá o quê? Muitíssimo peixe. Porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até Eneglaim. E haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro lado, nascerá também o quê? Toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem de onde? Do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações. Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos dirija, fale conosco, que essa palavra possa tocar vidas aqui, que o teu Espírito tenha toda a liberdade aqui nesse lugar, para que cada um seja alimentado, tocado, convencido, convertido pelo Senhor, através dessa palavra aqui. Bom, não sei se vocês perceberam, mas esse texto mostra que esse processo de santificação, ele é um processo que progride. Vai um pouco mais. Vai um pouco mais. Apesar do reino de Deus ele ser feito, irmãos, é como este rio, onde cabe tantas pessoas, e por isso você pode ter certeza que quando você chegar no céu, você vai tomar muitas surpresas. Porque Deus conhece e sonda os corações de cada um, sim ou não? Então tem muita gente que você vai falar assim, poxa, eu pensava que fulano era tão profundo, e fulano nem está aqui. E tem gente que você vai falar assim, fulano nem convertido é, mas era apenas uma pessoa o quê? Rasa. E estará lá. Como a gente não adianta a gente ficar gastando tempo para julgar as pessoas, a gente tem que analisar nossa própria vida e o nosso próprio coração. Estou fazendo isso apenas para efeito didático. É que na igreja, na convivência no reino de Deus, cabem pessoas que estão em todos os níveis dessa relação. Aqui no Aprisco que eu conheço gente que tem pouco tempo e já é muito profundo. Gente que tem muito tempo e é muito profundo. Como gente que tem muito tempo e continua raso do mesmo jeito. E gente que também é novo e é raso também. Porque tudo depende de como você responde a esse chamado desse homem que está com um cordel de medida na mão e dizendo para você, vem mais 1000 para o fundo. Você responde como? Você pode dizer, aqui está bom para mim. Me deixa aqui com água onde? No tornozelo ou no joelho. Mas se você vê o profeta, que era um homem que estava vivendo debaixo, ou buscando viver debaixo da direção de Deus e da obediência a Deus, ele vai junto, cada vez que é convidado aí o quê? Mais fundo. E eu acho que isso deveria ser também a nossa resposta. Ali a gente tem uma imagem do que o texto diz. E eu queria fazer assim um pequeno comentário sobre cada um desses momentos que se vive. Tornozelos é o lugar raso, concordam? E vamos dizer que sejam, conforme aquilo que eu vou aplicar a palavra hoje aqui para nós hoje, que sejam os primeiros passos da nossa caminhada com Deus. Quando você tem uma criança, por exemplo, na praia, não é recomendado que uma criança vá a fundo, sim ou não? Ela tem que ficar onde? Na beiradinha. Tem que ficar na beiradinha, porque a gente sabe que ela não tem ainda aptidão para ir mais fundo.
Mas a gente sabe que um ser humano adulto espera-se que ele vá mais fundo. Tanto é que é estranho quando você vê uma pessoa adulta quando chega. Eu fiquei, assim, alguns momentos de contemplação, você fica ali na praia, a gente ficou várias horas ali sentado, contemplando. E às vezes é estranho quando você vê uma pessoa adulta que fica só na beirada porque tem muito medo de ir mais fundo. É estranho, né? Porque você chega, você quer ir na água na cintura, você quer ir um pouco mais, ficar até aqui mais ou menos. Para quando vir uma onda, você dar um pulinho e tirar um pouco os pés do chão. Eu mesmo na praia não costumo me arriscar aí aonde meus pés não tocam. Eu falo aqui com relação à praia mesmo. Mas eu sei de pessoas lá, por exemplo, tinha um senhor que todos os dias ele tinha um horário dele, ele entrava e ele ia muito fundo, irmãos. Ele ia entrando na dele, ia nadando, ia lá, dava uma volta lá embaixo. E depois voltava de boa, tomava o banhozinho dele de mar, olhava para aquilo e falava assim, não tenho essa coragem. Mas ele estava assim, ele tinha muita intimidade com aquela praia, com aquele mar ali. Muita intimidade. E é bonito de ver. Às vezes o mar, num dia bravio, num dia com águas bem bravas, e mesmo assim para ele era super tranquilo entrar, ir lá e voltar. Né? Água nos tornozelos representa esses primeiros momentos da caminhada. E todos nós passamos por isso. A grande questão é, será que a gente deveria ficar somente nesses primeiros momentos da nossa caminhada, nesses primeiros passos da nossa caminhada? O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele questiona a vida de alguns irmãos da igreja que estavam andando muito tempo com Cristo, no entanto, se comportavam ainda como imaturos e bebês na fé. Ou seja, o tempo havia passado, mas aquilo não tinha trazido para as pessoas o quê? Experiência, maturidade, crescimento, mais intimidade com Deus. Na vida espiritual, na santificação, ela não acontece pelo tempo que você tem de igreja, pelo tempo que você tem de convertido. Por isso que às vezes você pode olhar uma pessoa de tanto tempo de convertido e falar assim, rapaz, fulano, tanto tempo de igreja com os comportamentos assim tão carnal. Estranho, né? É porque não tem a ver a santificação, ou o processo da santificação, com o tempo que você tem de igreja, mas com a entrega que você faz da tua própria vida. Quantos estão entendendo isso? Então a gente precisa entender que eu posso ter águas pelos artérios e todo mundo que um dia estiver mergulhado teve que passar pelo momento de águas aonde? Nos tornozelos. Nos tornozelos. Mas esses passos precisam ganhar maturidade. Os discípulos andaram com Jesus e teve um momento que Pedro estava ali perto de Jesus e falou assim, ó Pedro, Pedro disse, olha mestre, onde você for, eu vou. Eu estarei do teu lado. Jesus disse, Pedro, não estaria não. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Às vezes a gente arroga um tipo de vida que a gente não tem. Não precisa disso. A gente precisa ter consciência de onde a gente está. Se você está aqui hoje, eu não estou te julgando, entende? Eu não estou também me julgando. Eu não me considero melhor do que você ou mais profundo. Não se trata disso aqui. Se trata da gente ser sincero com a gente mesmo sobre onde a gente está nesse processo. Entendeu? E da gente se reconhecer diante de Deus e não querer se arrogar e dizer assim, porque eu isso, eu aquilo. E Jesus dizer, não é bem assim não, pô. Não é bem assim não. Jesus diz assim, Pedro, quando tu te converter, fortalece os teus irmãos. Ou seja, ainda estava passando por processo de conversão, mesmo andando com Cristo. Assim é com a gente. Só que a gente precisa ter sinceridade diante de Deus. Porque esse homem que esse texto representa aí, com esse cordel de medir e que estava chamando ele, é uma representação do Senhor e do Espírito Santo nos chamando aí mais fundo na relação com Deus. Quanto sentem que Deus está te chamando para isso? Para ir mais fundo com Ele? Amém ou não? Depois a gente vê que tem águas aonde?
No joelho. Joelho, geralmente, quando a gente fala na vida espiritual e de fé, tem a ver com o quê, gente? Com oração. Água no joelho significa que você decidiu sair do raso para ir um pouquinho mais fundo. E essas decisões, a gente toma onde? Em oração. A gente apresenta a Deus. Você pode aqui agora, enquanto você está ouvindo essa palavra, e você ouve na presença de Deus, debaixo da influência do Espírito Santo, você pode aí dentro do teu coração já começar a orar e dizer: Senhor, eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo. Isso é oração. Joelho tem a ver com oração. E oração, quanto mais a gente ora, mais a gente se consagra, mais poder de Deus na nossa vida. Quanto mais a gente ora, mais a gente se entrega a Deus. Quanto mais a gente ora, mais a gente se carrega do Espírito e menos a carne prevalece no nosso dia a dia, nas nossas decisões. Quantos estão compreendendo? Mas ele disse que não parou no joelho. Mede mais 1000. E quando ele mediu mais 1000, as águas agora já davam aonde? Nos lombos. Eu já considero aí uma pessoa cheia do Espírito. Porque quando você já deixou Deus tomar conta da metade para cima, para mim já está no ganho, no lucro. Já está no lucro. Ó, se já cobriu essa região toda aqui, ó, daqui para baixo, se o Espírito Santo já controlou algumas coisas importantes que tem daqui para baixo, já é bom pra caramba. Já é muito bom. Você está falando do seu bolso, da carteira, por exemplo. E também de outras coisas que estão da cintura para baixo. Mas quando uma pessoa, por exemplo, já entregou toda a sua vida material a Deus, quando a pessoa já decidiu passar da cintura, significa que ela realmente está querendo se render e ser cheia do Espírito Santo. Que ela está querendo o processo de santificação. Quanto mais eu entro nesse rio, não necessariamente eu tenho mais desse rio, mas esse rio tem mais de mim. Quanto mais eu entro nesse rio, mais eu vou sendo comprometido. A gente, num desses dias, chegou um carro cheio de chineses na praia. Acho que os chineses estão comprando tudo. Enfim. Mas foi interessante ver eles descer eles todos do carro, e eles todos estavam com roupa formal, de trabalho. Roupa comum, como quem saiu do aeroporto, sei lá, alguma coisa assim. E eles começaram a cada um tirar o sapato. E que viram aquele marzão, falaram assim: meu Deus, o que é isso, velho? Coisa linda. E começaram a tirar o sapato e arreganhar a boca da calça. E teve um que não suportou. Teve um que quis entrar e se molhou, foi todo. Eu falei: como é que esse cara vai entrar no carro de volta agora, velho? Ele se comprometeu, ele se lançou para dentro daquela, ele não se importou. Ele queria ir mais fundo naquele mar tão maravilhoso que ele viu diante dele. Eu fiquei olhando aquilo e falei: rapaz, que interessante. Aí daqui a pouco eles andaram assim. Falei: rapaz, será que eles vão comprar essa praia aqui? A gente não vai conseguir mais. Está repreendido. Senhor, não permita, Pai, em nome de Jesus. Aí, beleza. Ou seja, quanto mais fundo a gente vai, mais encharcado, mais molhado e mais comprometido a gente fica. Então, para mim, já do lombo para cima, já é vida cheia do Espírito Santo. Já é gente que quer que tudo esteja comprometido com Deus. Como o apóstolo Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas ele, água nos lombos, ele falou assim: deixa eu te falar. Você precisa entender que tem níveis mais profundos e que é infinito. Ninguém, por mais que se entregue a Deus, conseguirá nunca chegar a todas as extremidades do que Deus é. Porque Ele é eterno e Ele é infinito em todas as suas características. No seu amor, na sua fidelidade, na sua grandeza, na sua bondade. Se você entregar a Ele todos os dias da tua vida, ainda toda a eternidade,
Não será suficiente para que você possa desfrutar de tudo que Ele é. É por isso que Ele nos chama para essa eternidade. E é por isso que nossa alma também tem esse desejo de eternidade, esse anseio por eternidade. Porque só a eternidade pode dar a gente a possibilidade de conhecê-lo e continuar a conhecê-lo para sempre. Permanecer conhecendo e indo mais e mais e mais nele para todo sempre, por toda a eternidade. Quando ele mede mais 1000, ele fala assim, pronto, eu cheguei num ponto onde eu já não dá mais pé, onde já não dá mais para atravessar, onde o rio já é muito profundo, onde agora tem que nadar, onde agora o rio tem mais controle sobre mim. Mas também uma coisa que eu já observei. É o único momento do ano que assim, que Ruth consegue me carregar. Porque quando você está dentro d'água, quanto mais fundo você está, mais leve você fica. Concorda ou não, pessoal? Não é ou não é? Quanto mais você está entregue no mar ou no rio do Espírito Santo, mais você vai ficar leve desses fardos pesados que a vida comum terrena te impõe. Mas você viverá a leveza, a paz que o Senhor tem para os que o buscam, para os que o temem, para os que andam na presença dEle. Aleluia. Mas eu tenho que te dizer, a santificação, ela é um processo, como está ali. Ó. Ela não acontece de uma vez. Às vezes é a custo de muitos altos e baixos, de muitas coisas, muitos tropeços, muitas coisas. Mas o importante é que você não desista, que você continue e persevere. Porque o Senhor vai... Talvez você olhe para a tua vida e fale assim, Alex, eu já tive muito profundo e hoje eu estou... a milanesa, eu estou rolando na terra. Estou rolando na areia. Mas a tua vida não acabou, você está aqui. E o mesmo homem está aqui hoje te dizendo, vamos voltar, vamos mais fundo, vamos se entregar mais, vamos se achegar. Vamos se achegar. Se você olhar um bebê, por exemplo... Essa igreja está cheia de bebê, né, pessoal? Está uma bebezada aqui. Recebe aí quem está precisando de bebê aí, que parece que tem uma... É água do bebedouro, o pessoal tem me falado. Se você está buscando isso, bebe a água do bebedouro aqui do Aprisco, que você vai ver o que é que vai ser, como vai ser miraculoso. Até aquelas pessoas que estão fornicando vão engravidar. Não ouvi um amém? Só risadas, né? Tá bom. Tá bom. Ah, mas eu já tirei meu útero, vai engravidar do mesmo jeito. É? Tá bom. Deus é fiel. Deus faz a gente viver o impossível que a gente não está nem imaginando que Ele possa fazer. É disso que vai falar a segunda parte do texto. A segunda parte desse texto vai dizer que o Espírito Santo nos purifica e nos transforma. Pelo Espírito Santo, vamos dizer ali juntos, somos o quê? Purificados e transformados. Ainda no livro de Ezequiel, agora, capítulo 36, 25 a 27, eu já coloquei ali na tela, diz assim: então eu aspergirei água pura sobre vocês, e vocês serão purificados, e eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. O que acontece no processo de santificação? Essas águas, elas vão nos purificando e nos limpando. E elas fazem o quê? Elas vão limpando a gente dos nossos pecados, liberando a gente, nos libertando dos nossos pecados e também dos nossos ídolos.
Tem muitas pessoas que têm ídolos. E às vezes não se identifica esses ídolos porque você está acostumado a pensar em ídolo como imagem de escultura apenas. Só que imagem de escultura é ídolo. Mas existem muitas outras coisas que são ídolos. Por exemplo, tem gente que idolatra uma pessoa, alguém, um marido, uma esposa, um filho, uma mãe, um pai, um namorado. Se submete a uma relação abusiva com uma namorada ou um namorado porque está idolatrando aquilo ali. Tem gente que idolatra o dinheiro, as posses materiais. Nunca tem tempo para adorar a Deus, para simplesmente sentar, adorar, ou vir para um culto. Por quê? Porque eu estou na correria. Poxa, Deus precisa ter o primeiro lugar na nossa vida? Quem é que nos dá todas as coisas, a saúde e tudo mais? É Deus. Por que a gente vai negligenciar Ele? E deixar o trabalho ou a busca pelo ganho material tomar o primeiro lugar? Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe isso tomar conta, não. Tem gente que ao seu progresso acadêmico se tornou um ídolo. Os títulos, o conhecimento. Tem gente que é o time do Santos. Tem gente que é Neymar. Tem gente que idolatra pastor, pastora. Tem muitas coisas que podem se tornar ídolos. Tem gente que está se acabando, por quê? Porque idolatra comida. Tem gente que está se acabando porque idolatra uma bebida ou alguma coisa que entorpece. Ainda está numa postura, tem que derrubar esses ídolos. Quem é que vai fazer isso? É você com sua força? É pela aspersão de quê? Desta água, como está ali. Olha lá, ó. Eu aspergirei água pura sobre vocês e vocês serão purificados. E eu purificarei vocês de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Então você só tem que se dispor a estar nesse rio. A deixar essa água vir e o quê? Te purificar. Olha o que ele diz ainda. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei aquele coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Amém ou não, pessoal? Veja, quem é que vai fazer isso? O Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso com a gente. Quantos entendem? Só Ele pode fazer isso. A gente não tem como fazer na força do nosso braço. Nos dá um espírito novo, nos dá um coração novo. E através disso colocar, Ele mesmo vem morar na gente para poder ensinar a gente e capacitar a gente a obedecer o que Deus quer para a nossa vida. Porque eu vou dizer, o padrão de santidade, a vida de Cristo é elevado ou não é? Hein? É elevado. É elevado. Mas com o auxílio do Espírito Santo, a gente vai chegando lá. Amém ou não? A gente vai chegando lá. A vereda do justo é como uma luz da aurora que vai brilhando dia após dia, um pouco mais, até se tornar dia perfeito. O apóstolo Paulo disse, eu não considero que eu seja perfeito, nem que tenha alcançado. Mas eu faço uma coisa, o que ficou para trás, ficou. Eu deixo lá. E eu vou seguir para as coisas que estão adiante de mim, para o meu alvo, o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Assim também devemos ser nós. Em Ezequiel, no 47, os versículos 8 e 9, diz assim, ó. Ele me disse, essas águas saem para a região e descem a Arabá, onde entram no mar. E quando entram no mar, as águas se tornam o quê? Saudáveis. Quando o Espírito Santo vai fluindo dentro da gente, ele vai tomando conta de tudo. Ele vai inundando cada região da nossa vida. E aonde estava morto,
insalubre, ele começa a transformar cada área e cada aspecto da nossa vida. Ele pega aquilo que estava doente, morto, e ele vai sarando e curando onde o rio passa, o rio da presença do Senhor passa. Lembra que ele disse, esse rio nasce aonde? No santuário. Ele sai por debaixo do templo, ou seja, ele vem diretamente da presença de Deus para nós. Quantos estão entendendo a palavra de hoje? Quando você busca Deus, quando você se coloca espiritualmente, o que é que vai acontecer? Esse rio de Deus vai inundando o teu ser. Vai inundando o teu ser. A gente vê, quando você está aqui, como eu, por exemplo, há 18 anos, você vê muitas caminhadas de pessoas. Muitas. Até vocês que congregam aqui há um tempo, você pode dizer, poxa, tanta gente que já passou aqui, né? E hoje está afastado. Hoje está distante dos caminhos do Senhor. Isso acontece. Quando você vê a pessoa, por exemplo, veio visitar a igreja. Aí veio a primeira vez, veio a segunda, veio a terceira. Aí você fala assim, poxa, essa pessoa deve estar buscando de alguma forma ir um pouco mais fundo. E aí você tem que tomar conta, você tem que pedir a Deus misericórdia e perseverar. Porque na hora que você começa nisso, vai ter um monte de forças para fazer você o quê? Recuar. Por quê? Porque o inimigo da tua alma, ele sabe o que é que vem na tua vida quando você está mergulhado na presença de Deus. Ele sabe o que é que te cerca. O texto diz que muitas coisas vão ser produzidas. A morte vai ser arrancada. O que está morto vai ser vivificado. Já viram quando tem uma região que passa por uma estiagem muito grande? Você passa naquele lugar que chega a estar torrado de seco. Já viu isso? Rapaz, dá uma tristeza, né, velho? Dá uma tristeza. E que você sabe ali que quantos bichos ali não suportaram aquilo? Quantos? Muitos. E aí você vê. Aí você fala, meu Deus, morreu tudo. Aí daqui a pouco vem umas chuvas. Aí você passa de novo naquele mesmo lugar. E de repente você vê que está tudo cheio de vida novamente. É assim que Deus faz na nossa vida, quando o rio dele, purificador, passa dentro de nós. Então, somos purificados por ele. E uma vida santa vai produzir o quê? Frutos. Frutos. Se a gente abrir agora no versículo 12 do texto que a gente leu, de 47, de Ezequiel 47, diz assim: junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem de onde? Do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Interessante é que o Salmo 1, ele faz uma comparação da pessoa que anda com Deus como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E olha só, tudo quanto fizer prosperará. Quando você está conectado em Deus e vivendo debaixo da direção de Deus, pode haver o que for, o Senhor vai fazer prosperar o teu caminho, a tua vida. E prosperar, deixa eu dizer para você, não é na base ficar rico não, tá? Mas é ser sustentado por Deus, seja em qualquer que seja a situação. Vivendo uma vida que represente Deus nessa terra. O texto fala que, não sei se vocês pegaram esse detalhe, que haverão inclusive pescadores
E que vai haver lugar para estender o quê? As redes. Teve gente que gosta de rede aqui, falou, poxa, deve ser para esticar minha rede. Eu sou aqui do... Mas se você quiser levar o texto para esse lado, tudo bem, não tem problema não. Mas ele está falando de redes de quê? De pesca. Que haverá produtividade. Não é simplesmente material, gente. Nós precisamos crer que esse ano o Senhor salvará vidas próximas de nós. Quantos tem pessoas na sua família que precisam ser salvas ainda? Ore, é presente de Deus. Você é um pescador. Jesus Cristo disse, a partir de agora te farei um pescador de homens. Mas tudo isso acontece mediante a passagem de quê? Do rio. Porque quando eu vou pescar, o rio antes já produziu aquilo que eu vou pescar. Quando eu vou pregar para alguém o evangelho, o Espírito Santo já foi primeiro para poder tocar no coração da pessoa, para ela receber o evangelho. Mas o que o texto nos mostra é que onde ele passa, haverá o quê? Vida, haverá produtividade, haverá transformação. Às vezes você passa nesse lugar seco que eu falei antes. E você olha, tem tudo seco e tem aquela árvore que está toda verde. Sabe por que ela está toda verde? Porque as raízes dela estão muito, muito, muito profundas. A gente precisa estar plantado e a nossa raiz tem que se aprofundar em Deus, a ponto de que mesmo nos tempos de estiagem, nos tempos difíceis, a gente não venha esmurecer na nossa vida. Existem dias difíceis na vida? Diria aquela música que dizia assim, sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E o refrão que ficou famoso. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Aleluia. Você sabe quando alguém é uma pessoa espiritual? Quando você vê se manifestar na vida dela os frutos do Espírito. Ou o fruto do Espírito. Abra sua Bíblia em Gálatas 5, 22 e 23. É o último texto que nós vamos ler e eu já encerro. Se você tem uma vida cheia do Espírito Santo, se você está buscando santificação, se você está buscando ir mais fundo nesse rio, se quando esse homem te chama a ir mais fundo, você diz, eu quero ir mais fundo, como diz a música, leva-me mais fundo, vá-me mais perto, onde eu te encontro. A gente até poderia cantar essa no final, né? Poderia. Eu, na verdade, o que eu desejei mesmo era cantar um reggae. E a música que eu ia pedir para... Eu ia mandar mensagem para a galera do louvor, mas eu falei assim, não vou fazer isso com a galera não, velho. Já era muito tarde o horário. Mas era aquela música que David Keelan cantava em rock, mas eu queria cantar em reggae bem devagarinho. Águas profundas. Quero nada no teu rio. Quero beber
das tuas águas. Existem águas que dão nos artelhos. Mas enfim, talvez não seja possível, mas essa outra está bem representada. Vamos lá. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim, ó. Mas o fruto de quê? O que é o fruto do Espírito? Ou seja, uma vez que esse rio está passando em nós, ele vai provocar um fruto, um resultado na nossa vida. Ele vai produzir em nós o quê? Amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Que é o quê? Domínio próprio. Aí eu te pergunto, tu quer mais o quê? Hein? Fala aí, tu quer mais o quê tendo isso aí? Tu quer mais o quê? Vamos de novo, ó. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tu quer o que mais? Não tem mais nada, irmãos, nessa vida. A gente só precisa disso aí. Sim ou não? Ou seja, Ele é quem nos abastece de tudo o que necessitamos para a nossa vida. Ele. Agora a gente quer procurar aqui. Nas coisas daqui. Ele usa uma coisa ou outra para nos proporcionar algumas coisas. Mas a verdadeira vida a gente só encontra nele. Nessa vida no Espírito. Nessa vida mergulhada no Espírito. E eu quero terminar com um convite para você. Onde é que está você nesse rio? Onde é que está você nesse rio? Você está fora dele? E você hoje quer pelo menos dar uma entradinha? Você quer entregar a tua vida para Jesus hoje? Você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Dê um sinal, eu quero orar com você. Tem alguém hoje que deseja fazer isso? Dizer, Alex, eu ainda estou fora desse rio, eu preciso me achegar a esse rio. Tem alguém hoje que deseja entregar a sua vida a Cristo? Confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Dê um sinal com sua mão. Eu quero orar com você. Essa é uma decisão que eu não posso tomar por você. Eu estou aqui representando o homem do cordel de medir e te chamando para ir mais fundo. Há alguém hoje que deseja fazer isso? É o primeiro que eu quero fazer hoje. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa de trocar. Largue as cisternas que não dão águas, onde você tem procurado vida, e vem para Cristo. Entrega a tua vida ao Senhor. Há alguém hoje que deseja tomar essa decisão? Se Deus falou com você, se tiver, dê um sinal com sua mão. Eu quero orar com você. Aonde você estiver, se houver. Há alguém? Vocês querem fazer isso? Tem certeza? Vem aqui. Quem conhece essas pessoas, por favor, vem aqui perto.